João capítulo 13. João está em Éfeso e nessa ilha que ele vai escrever as cartas, ou melhor, o Evangelho de João. Diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quero repetir essa palavra ceia, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Novamente a palavra que aparece aqui não é santa, é ceia. E voltou-se, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois, quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou: vocês compreenderam? Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem coisas, bem-aventurado serão se as praticarem. Não a falo a respeito de vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhe digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Está entre nós a palavra de Deus e ela permanece no reino da glória do Pai, será revelada pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos que pela sua palavra é que nós vivemos, pela sua palavra é que nós encontramos a luz para os nossos pés, a lâmpada para o nosso caminho. Então, orando, crendo que esta noite o Senhor, pelo teu Espírito, falará e não calarás. Somos gratos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto aqui, ele dá quando está acontecendo a celebração da última Páscoa. Entre Páscoa, nós sabemos que é uma comemoração na lei de Moisés, ou melhor, no Êxodo.
quando os irmãos que foram escolhidos, todo o povo de Deus, para sair do Egito, a celebração da Páscoa se dava como um texto de liberdade, como eu posso dizer assim, uma celebração da liberdade da escravidão, ou melhor, de um regime escravo daquela época, de dentro do Egito para a terra prometida que o próprio Deus prometeu. E esta será o cenário, está sendo o cenário da última Páscoa. Agora passa a ser ceia do Senhor. Sobre a mesa, sabemos que tem ali os pães asmos, o cordeiro assado, nós sabemos das ervas amargas e o vinho. Mas eu quero falar agora sobre a mesa. Por que nós olhamos para esse texto e às vezes não compreendemos? A mesa aqui, propriamente dita, não é uma mesa que você vê hoje, uma altura de 1 metro mais ou menos, que tem os seus pés, e nós pegamos uma cadeira semelhante a essa para os mais bem-sucedidos. Eu não posso ter uma cadeira dessa em casa, irmã Sabrina, você pode? Eu não posso ter uma cadeira dessa. Essa cadeira é uma cadeira muito bonita, a propósito, né? Que um dia eu vou ter na minha casa, irmã Sabrina, uma cadeira dessa na minha mesa de jantar, em nome de Jesus, e eu tomo posse dessa profecia. Você toma posse, irmã Sabrina? Eu tomo posse. Mas vamos imaginar uma cadeira simples. Não. Naquela época, a mesa propriamente dita, este cenário, é uma mesa posta rente ao chão, com um pouco espaço entre o chão e a mesa. Então você pode imaginar que numa região desértica, areia, falamos hoje pela manhã sobre isso. As pessoas que se assentavam em volta da mesa, tem uma mesa no centro, então todo mundo vai olhar para o pé do outro. Uma região de muita areia, muito pó. Então essas pessoas, quando sentam na volta dessa mesa, nós vamos ver que, além dos pecados representados naquela sujeira dos pés, nós vamos entender que estas pessoas, por andar e caminhar longas distâncias com sandálias, e estão propriamente cheias de poeira, o pé todo sujo, vamos dizer assim, os judeus tinham costume de não só lavar as mãos, sabia, irmã Sabrina? É isso que eu queria dizer para a irmã, mas também lavar os pés. Por quê? Hoje a gente senta para se alimentar em volta da mesa e lavamos as mãos. Para a época, como a mesa tinha, vamos dizer, 1 palmo de altura entre o chão e a mesa, eles se sentavam no chão e retiravam a sandália para entrar no ambiente. Então os pés estavam sujos. Então, ao invés, no costume da época, não era só lavar as mãos, também lavava-se os pés antes da refeição. E é nesse cenário que quem fazia essa função era um escravo. Normalmente as pessoas mais bem-sucedidas tinham escravos em suas residências. E quem lavava os pés de todos que se sentavam à mesa, a propósito, só ficava na mesa os mais chegados, as visitas, pessoas de uma alta classe, pessoas com poder aquisitivo melhor. Então essas pessoas que se assentavam, e nem propriamente dita, mas convidados, sentavam-se a essa mesa, as pessoas que moravam naquela residência, e usavam-se dos escravos para lavar os pés. E é nesta cena, participando desta ceia, que aqui propriamente dita, um discurso exclusivo de Jesus, falando dos seus momentos finais aos seus seguidores. É esse discurso que faria parte desta ceia. Mas antes mesmo desses povos, dessa gente que estava ali, dos discípulos se assentarem, antes dos discípulos se chegarem ali, durante esta ceia, o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes para trair Jesus. A propósito, isso já estava desde o começo de todo nós, começo da história da Bíblia. Começo da história já tinha isso destinado. Irmãos, então nesta ceia que está acontecendo,
levantou-se dali, sabendo que este tinha o Pai confiado todas as mãos, que ele tinha vindo da parte de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Eu quero dizer assim, que antes teve uma discussão ali, quem seria o maior, quem seria o menor, que Deus precisaria, o nosso Senhor Jesus precisaria escolher ali quem seria o maior e o menor entre eles. Jesus, por sua vez, tomou uma toalha sobre as suas mãos, eu posso imaginar que foi mais ou menos assim, colocou sobre os seus lombos e dirigiu-se, e com essa toalha, em seguida, cingiu-se com ela, ou seja, cobriu-se com ela, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los. Você imagina só essa cena, a mesa está posta, é ceia, antes de comer, precisa lavar-se os pés, não tem escravos ali. Agora quem vai manifestar essa humildade e simplicidade é o próprio Jesus. Ele se levanta, lava os pés dos discípulos e ao mesmo tempo ele enxuga com a toalha. Talvez nós possamos imaginar assim, Filho de Deus, um Deus poderoso, que João capítulo 1 vai expressar ele, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele no princípio de todas as coisas estava com Deus. Olha só, quem está lavando ali, irmã Sabrina, você que me assiste, os pés dos discípulos, era este homem. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e um pouco mais, todas as coisas foram feitas por ele e nada sem ele poderia ser feito. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente das trevas, que as trevas não prevaleceram contra ela. Está dizendo que este homem agora está lavando os pés dos discípulos, e isso é forte para nós. Quando nós vemos como pode uma pessoa calçar as sandálias da humildade desta maneira, da simplicidade desta maneira, quando nós praticamos o pecado da soberba, praticamos o pecado de sermos egoístas, quando nós praticamos o pecado de querer ser mais que os nossos irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Remidor, lavou os pés dos discípulos e enxugou. Glória a Deus, aleluia. E isso é para nós adorarmos, igreja, para nós vermos que nós não somos exatamente nada, que nós somos, glória a Deus, aleluia, a essência de Deus sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo, e os frutos do Espírito Santo gerado em nós, nos faz ser transformados a partir da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse texto está dizendo sobre essa situação, e aqui fica um pouco mais provado para nós o amor de Jesus para conosco, quando ele, sabendo que Judas o trairia, ele estava sentado naquela mesa ali, e daqui a pouquinho ele seria vendido por 30 moedas de prata. O meu Jesus, o nosso Jesus, lavou os pés. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos confirmar aqui que Jesus, quando se aproximou de Pedro, como sempre, Pedro ergue as mãos. Espera aí, aqui não. Tem sempre alguém que diz assim, né? Não preciso disso não. Eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Sabendo que ele também iria trair. Porque o próprio Jesus disse que ele negaria, melhor dizendo, ele negaria Jesus. Você não vai lavar meu pé não. Quando Jesus se vira a ele e diz assim, não,
eu que faço, você pode não compreender agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. Quando Jesus diz assim, é um outro exemplo maravilhoso. Significa não pertencer a Ele, não ter parte com Ele. Aqui, o ato de lavar os pés simboliza a lavagem necessária para o perdão dos nossos pecados, em antecipação à morte de Jesus pelo seu povo, por meio do qual os pecados serão lavados. Como que quer dizer aqui? Tem muita gente que compreende esse texto, irmã Sabrina, erroneamente, como isso aqui atrás de mim. Não é a água que lava os nossos pecados. Jesus está falando sobre a cruz, que ele derramaria o seu sangue, e o seu sangue lavaria os pecados do mundo. O seu sangue vertido no madeiro da cruz, que teria poder de lavar os nossos pecados. E a água que manifesta nos pés dos discípulos é um símbolo ao sacrifício da cruz por Jesus, obra da cruz, sangue que remiria ou remiu e remirá o pecado de todos aqueles que se achegarem até Jesus. Glória a Deus. Aquela água não era simplesmente aquele movimento de lavar os pés, não era somente um exemplo de simplicidade, mas ali Jesus estava expressando que aquela agonia, aquela humilhação, porque a humilhação não estava somente dita na atitude de lavar os pés sendo Deus, mas a humilhação de ser crucificado, condenado por um crime que ele não cometeu. Glória a Deus, oh aleluia, por um crime que ele não foi culpado, mas tomou para ele todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, e agradou ao Pai sacrificá-lo para que o meu pecado e o seu fosse lavado. E com essa atitude, Jesus não estava varrendo só o pecado do mundo, Jesus estava varrendo todo o sangue do altar de animais que eram oferecidos como sacrifício. Ele está dizendo assim: a partir desta ceia, eu sou o sacrifício, o Cordeiro imaculado que lavará o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. E ensinou a mim e a você, aleluia, gestos de humildade, gesto de simplicidade, gesto de perdão, gesto de misericórdia, gesto de arrependimento de pecados, de ver a que ponto meu Senhor chegou, de ver a que ponto nosso Senhor chegou, para que nós tivéssemos vida eterna nesta vida, amizade com Deus, perdoados por Ele, justificados pela sua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando Ele estendeu as mãos sobre mim, quando Ele estendeu as mãos sobre nós, com um gesto de humildade, doando-se por nós, então nós recebemos vida, com a atitude humilhante de Jesus, aos pontos de lavar aos pés daquele que o trairia, daquele que o negaria, e eu e você conseguimos a mesma façanha, fazendo e sabendo de como foi, ainda continuamos com as mesmas atitudes. Nós ainda continuamos com o comportamento de negar a Jesus, com nossos comportamentos de sair da presença do Senhor, por causa de coisas que se manifestam em nossas vidas. E Ele só pediu uma coisa para nós: creia. Ainda que mortos viverão, glória a Deus, ainda que mortos receberão vida, e vida com abundância. E Ele está aqui esta noite para nos dar da sua graça. Ah, mas eu já sou salva, eu já sou salvo, eu já sou convertido. A palavra está dizendo assim, mas hoje o Senhor veio aqui para que eu e você não olhamos para o peso que está em nossa cruz, irmã. Se está pesada demais, é porque você precisa dividir com Cristo.
Cristo. Glória a Deus, aleluia. Se o seu fardo está pesado demais, é porque Ele está aqui esta noite dizendo assim: eu morri para que tenhais vida e vida com abundância. E antes da minha morte acontecer, perguntaram a mim: mestre, como faz para te seguir? A minha resposta foi: tome a tua cruz, cinja em teus lombos e siga após mim. Oh, glória a Deus. Esse é o evangelho genuíno de Cristo, sem promessa de coisas para esta vida, mas com promessa de coisas da vida celeste. Oh, glória a Deus, aleluia. Olhando para Jesus não acontece como Pedro, olhando para Jesus não fazemos como Judas, olhando para Jesus não desfalecemos da fé, olhando para Jesus a obra acontece, o milagre acontece, a vida é transformada, somos edificados, andamos pela sua palavra. O exemplo de fé pregado em nós por Espírito Santo testifica Cristo em nossa vida. Andando pela sua palavra, o meu filho é convertido, a minha filha é convertida, a minha casa é transformada, a igreja é edificada, o inferno é saqueado e o céu é povoado. Glória a Deus, aleluia. Homens e mulheres que vestiram, oh, glória a Deus, aleluia, o testemunho de Cristo em nós. Aonde passarmos, passará conosco. Aonde entrarmos, Ele entrará conosco. Por onde circularmos, Ele estará conosco. O que falamos, falará por nós. O que pensarmos, o Senhor prescutará o nosso pensamento pelo Espírito da verdade. E aquilo que foi entrar no meu coração para tirar a presença de Deus, o Espírito Santo nos adverte pela palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Revestidos do seu poder, justificados da sua palavra, alimentados do Espírito pela fé em Cristo, homens e mulheres adornados, cheios de simplicidade, pobres de espírito, para ser cheios do Espírito Santo. Quando o diabo fala, nós conhecemos. Quando ele olha, nós conseguimos enxergar. Quando ele pensa, nós sabemos o que está pensando. Por quê? Porque a palavra nos dá sabedoria e inteligência, não terrena, mas celeste, de interpretar. Isso é obra do maligno, isso é trabalho do diabo, isso é façanha do diabo. Eu não posso passar ali porque tem uma armadilha. Deus está me curando, Deus está me livrando, Deus está me dando livramento, mesmo que eu não acredite. A sua palavra está me edificando, Deus está me exaltando, não para a minha glória, mas para o seu poder, para a sua riqueza celeste. Cheios do Espírito Santo, não há nada que me prenda, não há nada que te prenda, não há nada que te tire da presença de Deus, não há nada que possa calar a voz de um adorador, porque o Espírito Santo da verdade está cravado na alma. Tudo que prega cumpre, tudo que pensa o coração repreende. Não é de Deus, mas aquilo que edifica a alma restabelece o espírito e diz que Cristo é vida e vida com abundância. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cristo Jesus, o nosso Senhor, nesse texto, ele exemplifica as atitudes que eles deveriam fazer. Lavar aos pés de uns aos outros. Talvez você pense que se humilhar para alguém já é um ato suficiente. Não. Aqui Jesus está expressando que se o ato dele lavar os pés seria o sacrifício da cruz, simbolizando o sangue que lavaria o pecado deles, ele está dizendo assim: uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez limpo, para sempre limpo. Uma vez perdoado, para sempre perdoados. Tem gente que pensa assim: uma vez limpou todo o pecado, não peco mais. Quando a Bíblia diz assim que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só há arrependimento quando estou em Cristo e pelo Espírito eu arrependo daquilo que eu fiz e Deus me perdoa. Irmão, irmã, essa atitude de quando Deus por Jesus fala assim:
Temos que lavar uns pés do outro, não é sair por aí lavando o pé das pessoas e se jogando no chão e aceitando tudo aquilo que fazem para nós, quando se a lei que nos defende, a própria lei terrena nos defende de alguns assuntos. Há muitas restrições para aquele que sofre com bullying, enfim, tantas outras coisas. Entenda bem uma coisa, aqui vai direto ao pronunciamento de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo assim: ide e ensinai o meu ato de humilhação da cruz, que através do pecado seu eu fui para lá e derramei sangue que vai lavar toda a sua imundície, todo o seu pecado. Então quando ele está dizendo assim, lavai os pés do demais, ensinai de humilhação, está dizendo assim, que a sua palavra deve ser apregoada. De que maneira? Simples, sadia, uma maneira mais simples possível, mais eficiente. Qual é a eficiência? Aonde a palavra de Deus chega, ela descontamina. O homem brabo fica bom, o viciado é curado, oh glória a Deus, o pecador se arrepende, aquele que não fala bem do outro acaba se arrependendo e vai moldando, aquele que odeia o outro passa a amar, aquele que não perdoa agora passa a perdoar, aquele que persegue agora passa a ajudar, aquele que não estende as mãos agora está estendendo, se tornou simples, pobre de espírito, não tem mais razão, a razão dele é a justiça de Deus, oh glória a Deus, aleluia. O ato de lavar os pés é mostrar o que o evangelho faz do homem, o que o evangelho faz da mulher. O homem que antes agia com ignorância e arrogância, agora está pedindo perdão e dizendo assim: o que me importa é a sua graça, o que me importa é ser justificado pela sua palavra, o que me importa é viver o Espírito de Deus em minha vida, oh glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque ele compreendeu a mensagem da cruz, levando a mensagem da cruz, dizendo: todo aquele que olha para a cruz se torna um arrependido, um novo homem, uma nova mulher. Talvez dentro da sua casa você não tenha olhado para a cruz, talvez dentro da sua igreja você não tenha olhado para a mensagem da cruz, talvez dentro do seu trabalho você não tenha olhado para a mensagem de Jesus lavando os pés dos discípulos e se acha melhor que esse, porque eu sou crente, porque eu tenho uma posição, porque eu tenho dinheiro, porque eu subo no altar. Eu e você devemos ser exatamente igual Cristo, oh glória a Deus, aleluia. E quando eu e você lavamos o pé do nosso irmão, quando pregamos para ele arrependimento, quando pregamos para ele que o outro está em pecado, ele não pode apontar o dedo, quando nós pregamos que todo tem direito de louvar, só Deus tem o direito de aceitar ou não, glória a Deus, aleluia. Quando anunciamos arrependimento sobre a morte de cruz, estamos lavando os pés dos nossos irmãos, dizendo assim: não é hora de brigar, não é hora de discutir, não é hora de semear a discórdia, não é hora de virar as costas e abandonar morrendo, não, é hora de lavar os pés. Que é isso? É hora de dizer: Jesus é maravilhoso, ofereça a ele arrependimento, ofereça a ele graça, ofereça a ele justiça de Deus, ofereça a ele piedade, glória a Deus, aleluia. Ofereça para o seu filho arrependimento, ofereça para o seu esposo arrependimento, não discussão, glória a Deus, aleluia. Porque o que esperam de nós, salvos, é que lavamos os pés, como Jesus ensinou. E para encerrar, o ato de lavar os pés é anunciar Cristo em toda a sua humildade e simplicidade em nós. Esta é a mensagem para esta noite. Deus seja louvado. Amém.